A gente quer que as pessoas se sintam à vontade de estar na comunidade Python. No evento, isso ficou bem claro, era um lugar super agradável, todo mundo era bem acolhido, a gente fica com saudade do evento. Tem um grupo no Telegram aqui que fica lá mandando mensagem: ai, que saudade de Florianópolis. Tipo, Florianópolis é legal, mas eles não sabem que eles estão com saudade do evento, é das pessoas que estavam lá. Né? Florianópolis é legal, eu também adoro Florianópolis, mas a saudade que a gente tem é de um dos outros, não é só da cidade. Então é isso que a gente está procurando, que vocês aqui também sintam isso. Vocês podem ver que até agora a gente não falou nada técnico. A gente falou de comunidade, de gente, de pessoas. Agora que vai ter uma palestra mais técnica com o Álvaro. Mas o que a gente quer é que vocês se sintam bem, que vocês gostem de estar com a gente, de que gostem de estar entre vocês, que vocês sintam essa amizade que vai crescendo. O Álvaro, eu conheci em 2008, até hoje a gente é amigo. O Oswaldo, faz anos que a gente é amigo também. O Elson é um amigo que é mais recente, mas a gente já dividiu apartamento junto lá em Florianópolis, dividiu carona, a gente foi pego numa blitz. Enfim, o Marcelo, ele também... Há pouco tempo a gente se conheceu, tal, ele já está agilizando, já organizou o evento aqui. Então a gente quer isso, que vocês também entrem nesse grupo, que vocês se sintam bem. Se não gostarem daqui, do Python, desse grupo, que vocês consigam achar um lugar legal também em outros grupos que também façam vocês se sentirem bem e acolhidos. Tá? Então o Álvaro, ele dá curso remoto ou presencial, de Python e de Arduino principalmente, e ele também já organizou um evento nacional, Python Brasil, lá no Rio de Janeiro, em parceria com a Tatiana. Foi a primeira vez que teve uma dupla, quem organiza evento a gente chama de Big Kahuna. Então os caras que fazem a Python Brasil são chamados de Big Kahuna. Então foi a primeira vez que teve 2 Big Kahunas no mesmo evento, e na verdade não se repetiu mais, foi a única vez até agora. E ele vai apresentar hoje uma biblioteca que ele desenvolveu, que chama Rose, e que eu uso e é bacaninha. Vocês podem gostar. Tá bom? Valeu, Álvaro. Ups, caiu a esponjinha. Foi. Vou colocar isso aqui no bolso. Bom, boa tarde a todos. Eu vou usar aqui uns slides de uma apresentação que eu fiz no FISLI, que é o Fórum Internacional de Software Livre, mas é só para, enfim, ter alguma coisa para mostrar para vocês. Eu não vou necessariamente passar por tudo aqui não. Então, eu sou mais conhecido como Turicas do que como Álvaro Justen. Se vocês procurarem no Google, vocês vão achar muito mais resultados como Turicas. E essa palestra no FISLI foi mais com relação a dados abertos, mas eu vou falar agora da parte em Python que eu fiz para poder fazer isso. Esses slides já estão disponíveis nesse endereço ali, então tem link para tudo. Se quiserem só depois copiar esse endereço, já tem tudo ali. Como eu falei, eu sou Turicas no Twitter, GitHub, YouTube, SlideShare, Instagram, blá blá blá. Eu atualmente sou nômade, então eu não tenho uma residência fixa. Eu fico viajando o tempo todo, trabalho remoto. E atualmente eu dou esse curso de Arduino, já tem alguns anos, na verdade, que eu criei essa iniciativa. E por onde eu vou, em geral, nas cidades em que eu fico mais tempo, eu monto uma turma. Mas eu trabalho também desenvolvendo software remotamente em Python. E atualmente eu criei essa outra iniciativa que é o Pythonic Café, que o endereço é aquele pythonic.café mesmo. E eu estou criando um curso chamado Python 24 horas, que é um curso de Python que vai ser totalmente gratuito para pessoas que não são da área. É focado em pessoas que não são da área e querem aprender a programar, por exemplo, um jornalista que quer aprender a programar para conseguir analisar dados. Então, enfim, estou com essa iniciativa aí. E existe um canal no YouTube também que é o Pythonic Café. Quem depois tiver interesse pode ir lá. A ideia é ter conteúdo sobre Python, mas não necessariamente técnico. Então, o que, por exemplo, o Ramiro comentou da comunidade, da Python Brasil, a ideia é ter vídeos sobre isso, para que as pessoas saibam que existem esses eventos de Python, que existem, enfim, pessoas, quem são as pessoas envolvidas com Python e tudo mais.
Meu monitor acabou de cair aqui, está quebrado. Atualmente eu trabalho nesse projeto chamado Gênero e Número, e uma das coisas que a gente faz é analisar dados para criar matérias, né, jornalísticas baseadas nos dados, né, com uma coisa bem empírica mesmo, para mostrar essa discrepância que a gente tem com relação ao gênero, né? O primeiro bloco foi sobre esportes, o segundo foi sobre política, e o segundo fez tanto sucesso que a gente resolveu fazer o terceiro bloco também sobre política, agora já analisando os dados dos resultados das eleições. Então depois, quem quiser dar uma olhada também, é gênero-número.media, e tem a página no Facebook também que tem várias publicações legais. E eu participo também da Escola de Dados, que é uma iniciativa sem fins lucrativos, justamente para tentar fazer com que as pessoas consigam trabalhar melhor com os dados, extrair dados e tal. Isso aqui é um tag cloud das coisas que eu faço, uma delas é hipnose. Quem tiver interesse depois eu posso hipnotizar. Eu estou envolvido com software livre desde 2004, mais ou menos. Com Python eu comecei a aprender desde 2005, mas comecei a me envolver mais com a comunidade na época no Rio, que eu morava em Niterói, em 2009. Estou envolvido com Arduino também, mais ou menos desde 2009. Como o Ramiro falou, eu organizei a Python Brasil junto com a Tatiana, né, a Python Brasil 8, que foi lá no Rio em 2012. E nesse ano eu estava no Equador, né, como eu sou nômade, eu fico viajando, e eu passei quase 3 meses no Equador. E daí eu resolvi organizar um evento lá também, porque não tinha nenhum evento de Python. E aí eu organizei a Python Quito. Foi muito legal, foi um evento para mais ou menos 140 pessoas. A gente fez um Django Girls também. E foi bacana porque a galera lá não tem... Eu costumo dizer que aqui no Brasil a gente é muito privilegiado, porque por uma questão cultural a gente se encontra, a gente toma cerveja junto e tal, e dependendo do país isso é bem mais difícil, assim. E o Equador é um desses exemplos. Então, foi bem legal que a galera lá pela primeira vez, assim, conseguiu, tipo, se juntar para trocar ideia e tal. Foi bem bacana. Tá, isso aqui eu não vou passar porque, enfim... Aí eu queria comentar rapidinho da história onde eu cheguei né, para criar essa biblioteca. Então, isso daqui é em geral o que a gente faz, o processo que a gente faz quando a gente vai criar algum tipo de matéria baseada em dados, né? Então, primeiro você tem uma pergunta, que no meu caso, uma pergunta que eu queria era, tipo, qual cidade que eu ainda não conheço e que poderia ser legal para eu morar? Daí você tem que encontrar onde estão esses dados, né? Quais os dados que eu vou utilizar para responder essa pergunta. Não só encontrar, depois você tem que obter, né? Guardar no seu computador, verificar se aquilo ali está certo, se é aquilo que você quer, limpar os dados, nem sempre eles estão no formato adequado, depois analisar e então apresentar para você conseguir chegar na análise final que você queira fazer, né? Então, óbvio que dependendo do caso, talvez você pule uma ou outra etapa ali, porque, enfim, talvez limpar não seja necessário ou verificar não seja necessário, mas em geral o caminho é esse daí. E em algum momento eu comecei a pesquisar justamente isso, dados sobre cidades legais no Brasil que eu pudesse viver, e aí eu cheguei ao IBGE. Né? E eu já tinha trabalhado com crawling, scraping, fazer parsing de HTML e tudo, e eu vi que tinham várias tarefas que poderiam ser automatizadas. Né? Então, uma das coisas que eu resolvi desenvolver, né, foi essa biblioteca Rose, que eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos, e o que ela faz? Ela basicamente facilita o acesso a dados tabulares. Então, por exemplo, aqui a gente tem um site do IBGE, isso aqui é uma tabela. Né? Você abrir o código-fonte ali, tem um table que tem o UF, o município e pessoas, né? São 3 colunas que vão ter os dados ali. E dado que esse é um dado tabular, a premissa é que a minha biblioteca então tem que conseguir ler esse HTML e extrair essa informação dali automaticamente. Bom, se eu quisesse fazer isso em Python, eu teria, né, sem usar a minha biblioteca, eu teria um trabalho. Então o que eu tentei fazer foi juntar todo esse trabalho que eu tive para fazer um monte de coisas relacionadas a acessar dados tabulares, né? Nem sempre os dados estão em HTML, às vezes estão em XLS, às vezes estão em CSV. Essa é a produção de tela. Deixa eu matar ela aqui. Pronto. Então a ideia da biblioteca é ser uma API única para acessar esse tipo de dado. Inclusive na Python Brasil a gente fez uma sprint, teve um monte de gente que contribuiu. E aí o que acontece, né, hoje é que sem esse tipo de ferramenta, né, pelo menos antes da biblioteca existir, os dados, apesar de estarem disponíveis, eles não estão acessíveis, né? Então, tipo, os dados estão ali, tá vendo? Só que, putz, para eu pegar isso daí, por exemplo, somar e saber quantos habitantes tem o estado do Rio, né? Nesse caso aqui que eu tenho os números da população para cada município, eu tenho que extrair esses dados daqui. E quanto mais esse dado está aberto, quanto mais inacessível está esse dado, né, mais fechado ele está. Apesar dele estar disponível, ele não está tão acessível assim. E isso é um problema, né? Então eu
quis automatizar essa parte para que isso não fosse mais um problema. E aí então perguntar, né, fazer a pergunta e encontrar onde os dados estão é fácil, né? Você fez a pergunta, encontrou lá no IBGE, beleza. E o que você quer, na verdade, é só analisar e apresentar, né, ao final. O problema é que tem esses 3 passos ali no meio do caminho que atrapalham. Então, o que eu tentei automatizar na biblioteca foi justamente essas 3 partes ali, para que isso não seja um problema. Muitas vezes é onde você perde mais tempo e não deveria ser, né, porque essa é só uma etapa para você conseguir fazer o que você quer. Aí tem uns GIFs aqui para mostrar o que eu acho que é como obter, né, o dado. Você tenta pegar, mas você acha que você vai conseguir, não consegue. No caso desse gato, ele só conseguiu tentar uma vez, né? A gente, em geral, fica tentando várias vezes e quando você vai verificar, tá tudo certinho, não funciona. E não é exatamente o que você esperava, né? E quando você vai limpar aquela informação, você limpa de um lado, suja de outro, né? Então, tipo, é bem assim essa vida de quem trabalha com dados, né? E se fosse, por exemplo, em CSV, seria um pouquinho mais simples, né? Porque o Python, por exemplo, já tem uma biblioteca CSV, já consegue parsear isso daí de maneira bem simples, né? Caso vocês não conheçam, é só import CSV, já tem lá a biblioteca prontinha para fazer isso. Se fosse em JSON, bom, Python também tem uma biblioteca JSON. Só que daí tem uma coisa interessante, que o JSON, ele consegue representar números, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho lá, número de habitantes, né, é um número inteiro. E a área em quilômetros quadrados do município é um float, né? Então o JSON já consegue representar esse tipo de dado. Não consegue representar data, por exemplo. A data teria que ser como string, né? Não tem um metadado falando que aquilo ali é uma data. O CSV não. O CSV não consegue representar nada. Por acaso aqui está até coloridinho aqui, porque, enfim, o meu editor de código colore, mas quando eu for ler isso daí no Python, isso vai estar tudo como string, né? Então, cada formato tem um problema, tem ou uma funcionalidade ou uma falta de uma funcionalidade, né? E se for XLS, por exemplo, aí já é um formato binário que tem representação de data e hora. Tem alguns problemas também, por exemplo, você não consegue ter mais 65.535 registros. O XLSX já é um outro esquema, porque daí já é baseado em XML, enfim. Então cada formato tem suas peculiaridades. E o que eu queria é o seguinte, putz, dado que o dado, né, a informação que eu quero pegar é a mesma, olha só, aqui eu tenho, né, para o estado do Acre, os municípios, o número de habitantes e a área. Aqui, JSON, mesma coisa. A informação é a mesma, né? Aqui em CSV, mesma coisa. Então, dado que a informação é a mesma, eu quero, né, Álvaro, meu sonho de vida, é conseguir usar uma biblioteca em Python que eu consiga acessar com o mesmo código, né, que eu não precise fazer um código diferente para acessar esses formatos todos. E daí, essa biblioteca Rows consegue fazer isso. Ela está lá disponível no PyPI, que é o Python Package Index. Pip install Rows vai instalar de boas. Já está no Debian também, foi empacotada para o Debian e para o Fedora também. Então, está lá no meu GitHub, é github.com/turicas/rows. A licença é GPL v3, porque eu acredito em software livre, acho que todo software livre deveria ter copyleft, mas isso fica para outra palestra. Então eu vou mostrar aqui algumas coisas que eu acho que fica mais fácil demonstrar do que ficar falando e seguindo os slides. Eu vou aqui então... Tá dando para todo mundo enxergar aí o tamanho da letra? Beleza. Deixa eu pegar aqui... Eu tenho alguns dados aqui. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui num editor de código aquele arquivo CSV lá, Brazilian Cities, tá? E então esse cara aqui é um arquivo CSV, né? Se eu for ler pelo Python, eu vou ter que fazer o seguinte: import CSV, reader csv.reader, posso até usar aqui o dict reader, e daí aqui eu tenho que abrir o meu arquivo Brazilian Cities CSV, tá? E for city in reader, escrevi errado, né? For city in reader print city. Então aqui eu tenho lá um dicionário para cada registro. Isso aqui o Python já dá pra gente. O problema é o seguinte, esse inhabitants aqui é uma string. Então eu não consigo, por exemplo, somar todos os habitantes do estado do Paraná sem antes ter que converter, né? E nesse caso é tranquilo converter porque é int, aquela string vai converter. Mas nem sempre é assim. Quando é uma data, quando é uma data hora, né? E nem sempre você quer ter saco para ficar falando, esse campo aqui é inteiro, esse campo é isso, esse campo é aquilo. Então uma das coisas que a biblioteca faz é identificar automaticamente o tipo de cada coluna e converter para você. Então se eu for fazer isso aqui na rows, eu vou fazer o seguinte, import rows, os meus, vou chamar aqui de cities, rows.import from CSV,
e daí eu já vou passar aqui o nome, Brazilian City CSV, tá? E aí, nesse momento, os dados já estão convertidos. Eu não precisei falar mais nada para a biblioteca, os dados já estão convertidos. Então, o que é inteiro já está como int, o que é float já está como float, o que é string já está como Unicode. E daí aqui eu posso fazer for city in cities, print city, só para vocês verem aqui a diferença. Cada registro é uma named tuple, nesse caso que eu estou usando o Python 2, mas a biblioteca funciona no Python 3 também, né? E, por exemplo, aqui eu tenho Tupirama, no Tocantins, que esse cara aqui, o inhabitant, já é um número inteiro e a área já é um ponto flutuante, né? Só para eu ter uma ideia, quem aqui já conhece Python, já fez alguma coisa com Python? Levanta a mão, por favor. Ah, legal. Então, os outros que não viram nada ainda, Python é tão simples quanto isso, tá? Com poucas linhas de código você consegue fazer um monte de coisa. Eu vou fazer agora aqui o seguinte, eu vou calcular a densidade demográfica do estado do Paraná. Então, primeiro eu tenho que calcular a soma da população e depois a soma da área, né, e dividir. Então, como é que eu faço isso em Python? Muito simples. Eu vou somar city.inhabitants para cada city nas minhas cities, se o estado dessa city for PR. Olha que legal. Quem não programa em Python aqui, programa em quê? Só para saber. Preparem-se para se apaixonar por Python. Se eu quiser trocar aqui, né, area, eu já tenho a área, né? Então eu consigo dividir. Eu posso só pegar esse cara aqui, colar e dividir por esse daqui. E daí eu já tenho a densidade demográfica do Paraná, 52,40 habitantes por quilômetro quadrado. Tá? E daí a minha ideia da biblioteca Rose é justamente essa, né? Eu tenho o dado, não importa se ele está em CSV, se ele está em XLS, se ele está em HTML, não importa, eu quero acessar o dado, já quero analisar o dado, né? E aí deixa eu mostrar agora para vocês então em outro formato, né? Eu tenho aqui, por exemplo, deixa eu abrir aqui. Eu tenho essa mesma informação em outros formatos. Então, vou abrir aqui no VI o XLS só para vocês verem que é um arquivo binário, tá vendo? Os dados estão lá, mas, enfim, as informações estão no formato binário, né, do XLS. O XLSX já é diferente, porque ele, na verdade, é um zip que tem vários arquivos dentro, né? Um deles é o XML lá da Sheets, né, daquela planilha e tal. Então, enfim, são formatos completamente diferentes, né? O HTML, vocês já devem estar mais familiarizados. Tá aqui. Então, tem lá bonitinho, table, né, tr, td e tal. Só que, obviamente, aqui no HTML não tem também informação de tipo, né? Mas eu poderia colocar o seguinte. Eu vou chamar aqui de cities 2 rows import from HTML. E daí eu passo o nome Brazilian Cities HTML. E quando eu dou Enter, ele vai importar da mesma forma. E, enfim, eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, usando o Cities 2 e aqui também Cities 2, e o resultado que eu vou ter vai ser o mesmo, porque a informação é a mesma, então tem que ser, né, o resultado tem que ser o mesmo. E repara, né, que só com essa linha aqui, eu já fiz o parsing, a identificação do tipo e a conversão automática, né? Se tivessem, por acaso, informações de data e hora, a biblioteca já ia identificar automaticamente, já ia me dar objetos datetime, automaticamente já posso, enfim, usar isso daí para fazer o que eu quiser. E aí, enfim, XLS, vou chamar aqui de C3, rows import from XLS, Brazilian Cities, XLS. E aí, enfim, mesma coisa também, eu vou passar aqui. Óbvio que, nesse caso específico do XLS... C3, obrigado. Pode ser que algum número seja diferente por conta da precisão do float, tá? Mas, enfim, aqui eu acho que isso não foi um problema. Mas, óbvio que dependendo do formato, pode ter arredondamento e tal. Então, nem sempre vai ser exatamente o mesmo resultado, mas pelo menos você tem certeza que você já vai ter os tipos convertidos automaticamente. Deixa eu voltar para os slides aqui, só para ver se eu esqueci alguma coisa. Então, ela é uma biblioteca em Python, mas ela tem também uma Command Line Interface, que é bem legal. Então, eu vou sair daqui do meu IPython, e para quem não conhece, né, Python, esse IPython que eu estava aqui basicamente um shell, né, interativo. Eu consigo digitando código Python, vendo o que está acontecendo.
E no dia a dia eu trabalho com um editor de código e com o IPython aberto e vou fazendo o que eu quero fazer, testando as coisas e, enfim, vou copiando e colando e tal. É bem produtivo, assim. Mas tem uma command line interface que é esse comando rows. E aqui eu consigo fazer algumas tarefas bem básicas. Então, por exemplo, se eu tenho aqui esse BrazilianCities.xls e eu não quero abrir aqui o LibreOffice, né? Eu poderia abrir aqui pelo LibreOffice para ver o conteúdo do arquivo, mas eu não gosto de abrir o LibreOffice. E aí eu posso colocar rows, print, e aí ele vai ler o arquivo e mostrar aqui para mim o conteúdo, né, em formato texto. Tá? Isso serve para qualquer formato, né? Então aqui, qualquer formato suportado pela biblioteca eu consigo fazer isso, CSV, HTML, não importa. Ela vai lá, vai dar um jeito de extrair aquela informação dali e vai me mostrar. Mas esse é só o print, eu poderia querer converter, né? Então digamos que eu só tenho o HTML, que eu baixei lá do IBGE, por exemplo. Então eu passo aqui, convert, BrazilianCities.html, vou chamar de bc.csv, tá? Só para criar um arquivo novo, e daí a biblioteca já vai converter. Se eu abrir aqui o meu CSV, tá lá o arquivo agora bonitinho. Tem mais ou menos uns 10 formatos que já são suportados. Eu não lembro de todos agora de cabeça, mas CSV, JSON, HTML, XLS, XLSX, ODS, que é o Open Document Spreadsheet, que é usado pelo LibreOffice, SQLite. Se o HTML não tiver uma table, eu consigo passar um XPath também, para poder já fazer a consulta dentro do DOM e já me retornar os registros que eu quero. Tem uns outros, tem Parquet, que é do Apache Spark. PDF ainda não tem, mas existe uma biblioteca em Python chamada PDF Tables, que você consegue extrair, ele já identifica as tabelas. E tem uma issue lá, cara, inclusive. O IAM também. Semana eu peguei uma documentação dos Correios, com os códigos de rastreamento deles em PDF. Eu, amigo, martelar 500 softwares diferentes, joga pra lá, joga pra cá, vai extrair uma tabela aqui lá dentro. Então, essa biblioteca Python já faz isso, a PDF Table. Só não tem ainda integração com a Rows, mas criar um plugin para Rows é muito simples. Porque, na verdade, quando você cria um plugin, o que você faz? Você só cria o código para acessar aquele formato. E se por acaso aquele formato já tiver alguma informação de tipo, aí você já passa o tipo convertido e tal. Se não, que é o caso do CSV, você passa para a biblioteca uma lista de strings. E ela se vira para identificar o que cada coluna é, para converter, para fazer tudo. Então, criar um plugin também é muito fácil. Depois, quem quiser, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas pode olhar lá no GitHub como é que faz isso. Essa Command Line Interface tem algumas outras coisinhas também, eu vou passar os slides aqui só para ver se eu não esqueci nada. Os plugins estão aqui, ó, eu fiquei tentando lembrar. E aqui tem uns exemplos de código, né? Então, o que ela retorna, né, para cada registro é uma named tuple, então já consigo acessar as colunas ali. Aí, exemplo de XLS, HTML e tal. Esse aqui é só um gifzinho. Enfim. Então, as funcionalidades, né? A interface é única, não importa o formato. Escrever é tão fácil quanto ler também. Eu não mostrei exemplo aqui de escrever, mas é series.append e eu ponho os dados que eu quero adicionar. E rows.export to eu consigo exportar também. Já tem vários plugins, tem a Command Line Interface. Já converte automaticamente os dados, o que é uma coisa que em geral a gente bate muito. Tem muito problema com isso. E uma coisa interessante é que você consegue também especializar os tipos de dados que a biblioteca já tem. Então, por exemplo, tem um tipo lá que é o date. E aí ele espera que a data esteja nesse formato, né? Por exemplo, 2015, 07, 01. Tá? Se não tiver nesse formato, tiver, por exemplo, 01/07/2015, você pode criar uma classe que herda da classe dateFields e você só muda lá o input format, o formato de entrada que vai ser dia/mês/ano, em vez de ser ano, mês, dia. E aí automaticamente a biblioteca já identifica isso e já consegue identificar a sua data mesmo que ela esteja em português brasileiro. E já falando nisso, eu vou mostrar aqui esse exemplo específico do IBGE Cidades. Deixa eu só pegar aqui do Paraná para não ficar tipo Rio de Janeiro. O código aqui é 41. Então, vou passar aqui 41. Então, aqui estão lá os municípios do Paraná, né? E não sei se vocês conseguem ver aí, mas tem uma coisinha aqui que é o seguinte. O número de pessoas aqui tá... O milhar está separado por ponto, né? Então, se eu, por acaso, usar aqui rows, print e colocar essa URL ali, ele já vai baixar, né? Identificar que é um HTML, fazer a conversão e mostrar aqui. Só que o número de habitantes aqui, ele não identificou que é um inteiro, porque
enfim, em inglês o ponto na verdade é o separador de decimal, não de milhar, né? Mas uma coisa interessante é que eu posso passar aqui o seguinte, ó, inputs locale é PTBR, o TF8. E ele já vai entender que esses dados estão localizados em português do Brasil. Em português do Brasil, o ponto é separador de milhar. Então, essa coluna inteira pode ser um número inteiro, porque ele ignora o ponto. E daí ele já entenderia, se tivesse uma vírgula, já entenderia que aquilo ali é um número que tem casas decimais, já ia converter para float automaticamente e tudo mais. Então, enfim, já tem várias paradas legais para trabalhar com essa conversão e limpeza dos dados automaticamente. E uma coisa bacana também é um subcomando que tem aqui, que eu consigo rodar uma consulta. E essa consulta é em SQL. Então eu vou passar aqui, ó, select asterisco from table 1 where pessoas maior que 300 mil, por exemplo. Então o que está acontecendo aqui? Eu estou rodando uma consulta, né? Eu estou falando que a entrada dos meus dados lá está em português, né, a localização. Essa daqui é a minha fonte de dados. Isso daqui vai virar uma tabela no banco de dados interno lá em memória, que eu chamei, que vai ser chamada de table 1. Eu poderia passar outras fontes de dados aqui. Poderia passar um outro arquivo em CSV, uma outra URL que tem um XLS, não importa. Qualquer coisa suportada pela biblioteca, essa Command Line Interface consegue ler. E daí, nesse caso aqui, ela vai já me retornar o resultado. Então, o que aconteceu nesse momento aqui, né? Deixa eu até ver quanto tempo que demora para rodar isso. Tá, 781 milissegundos. Nesse tempo, a biblioteca foi lá, baixou esse HTML, na verdade baixou esse arquivo, viu que era um HTML, chamou o plugin de HTML, importou os dados já convertendo usando o locale de português do Brasil, aí exportou isso para um banco de dados SQLite em memória, rodou a consulta SQL, pegou o resultado, exportou de novo para um objeto do tipo table, que é a representação da rows, e aí como eu não passei nenhum formato de saída, ela converteu isso para texto e jogou aqui no stdout. Eu poderia ter passado aqui um output é igual a, sei lá, resultado ponto, sei lá, JSON. Qualquer formato suportado eu consigo fazer isso, né? Então, se eu abrir aqui esse resultado.json, eu vou ter lá, enfim, aquele mesmo resultado que a gente viu ali na tela, né, aquela tabelinha em texto, só que agora no formato JSON, tá? E aí se eu quero visualizar esse cara, né, eu posso usar rows, print, enfim, aí vai funcionar porque qualquer formato funciona e a ideia da biblioteca é justamente essa, não importa o formato, você vai trabalhar sempre da mesma forma. Aqui na Command Line Interface tem uns outros comandinhos, que é o join, o sum, mas você consegue fazer isso com o SQL também, eu não vou entrar em detalhes aqui agora. Beleza, uma outra coisa legal também é que eu já fiz os testes. Então, sempre que a gente vai trabalhar com conversão de dados, uma coisa chata é você ficar testando aqueles casos de exceção e tal, e eu já fiz teste, tem, sei lá, deve ter uns 200 testes automatizados aí para verificar cada caso e tal. Então você não precisa se preocupar com isso, é só usar mesmo direto. Eu fiz usando o TDD, que o Oswaldo falou que não é tão efetivo assim, agora há pouco. Depois a gente vai discutir isso aí. Eu estou usando o Semantic Versioning para, enfim, controle de versão. Aqui eu já falei disso, já fiz o Live Coding. E aí, enfim, só para já ir finalizando, falar de alguns casos de uso que eu tenho utilizado bastante. Então a Command Line Interface, dependendo do tipo de informação que você precise baixar, você não precisa usar um framework de scraping, tipo o Scrapy, né? A não ser que sejam dezenas ou centenas de milhares de páginas. Então dependendo do que você vai fazer, se for uma coisa pequena, você consegue criar um script shell, né, que chama o comando rows, passando as URLs do que você quer fazer, e daí ela já automaticamente faz o download, converte e faz a limpeza desses dados, né? E daí você já consegue também usar a Command Line Interface para fazer análises preliminares. Então, se você, por exemplo, imagina que você pegou aquela página do IBGE, eu tenho uma página dessa para cada estado do Brasil. Então eu posso pegar todas, né, todas essas páginas, todos os estados, depois jogar isso tudo para um arquivo único, né, com a Command Line Interface, e já rodar uma consulta SQL ali em cima para você, sei lá, quero buscar só as cidades que sejam pequenas, mas que não sejam tão pequenas. Não sei, em termos de habitantes, né? Onde é que eu estava? Então essa é uma das coisas que dá para fazer. E se vocês quiserem depois ver, lá no GitHub, tem, dentro do repositório, né, tem aqui um diretório de examples, que tem exemplos
da Command Line Interface e da biblioteca. Então, da Command Line Interface, por exemplo, tem aqui, deixa eu ver, esse cara aqui, convert, é uma brincadeirinha que eu fiz aqui, eu peguei lá aquela URL, que está em HTML, daí eu converti para CSV, peguei o CSV, converti para HTML de novo, peguei o HTML, converti para XLS, XLS para TXT, TXT para XLSX, XLSX para SQLite, SQLite para JSON, e no final das contas o arquivo JSON tem as mesmas informações, se você converter, né, o JSON, enfim. E dá para fazer um monte de coisa também na Command Line Interface, você já pode ordenar, né, tem um order by aqui, tá vendo? Tá, esse aqui é o sum. O query também, esse aqui é bem interessante, esse exemplo. Todo mundo consegue ler essa? Sim? Beleza. Então aqui, por exemplo, eu estou pegando a URL lá que tem a população do Rio de Janeiro e aqui a área, né, para fazer aquele cálculo de densidade demográfica. Só que eu tenho uma SQL um pouquinho maior aqui, que eu faço o seguinte, eu vou tratar esse cara aqui como uma tabela do meu banco de dados, esse cara aqui como outra tabela. Então essa daqui a população vai ser o table 1, e essa daqui, que é a área, vai ser o table 2. E daí eu seleciono, então, o table1.f como o estado, table1.município as city, o table1.pessoas as inhabitants, né, que é o número de habitantes, table2.km2 as area, e o table1.pessoas barra table2.km2 como a densidade demográfica. Seleciono isso dessas duas tabelas, né, sendo que o F da primeira tem que ser igual ao F da segunda, e o município da primeira tem que ser igual ao município da segunda. Isso aqui é um join, basicamente, né? E daí o comando que eu rodo é rows, deixa eu aumentar aqui, rows query, eu falo aqui que o locale é o PTBR, né, essa variável aqui, PTBR e o TF8, o encoding lá é o TF8 também, passo essa SQL e passo os sources. Meus sources são essas duas URLs, né, o source 1 e o source 2, e o output eu chamo aqui de rjdensity.csv. Então, com esse script aqui, a biblioteca vai baixar esses dois caras, fazer toda a conversão, rodar essa consulta e pegar o resultado e materializar isso no arquivo CSV, né? Eu acho que eu até tenho ele aqui. Não tenho, mas eu posso rodar aqui. Já está pronto. Então tá aqui, tem lá o city. Deixa eu mostrar melhor, né? Tem o city, inhabitants e já a densidade demográfica para cada município. E isso eu fiz com uma linha de comando, né? Sem precisar programar, sem precisar criar um programa em Python. Óbvio que daria para fazer, mas acabou a minha meia hora. Beleza. Outro caso de uso que eu tenho usado bastante também nos projetos, no gênero e número, é um caso de uso bem comum também que eu tenho feito isso. Eu faço a conversão em limpeza e depois eu consigo fazer a conversão em análise também, né? Como eu consigo mudar de um formato para o outro, rodar consulta SQL, enfim, eu consigo já exportar para o formato que os jornalistas precisam dos dados. Então, os programas ficam bem sucintos porque eu não preciso me preocupar com a parte de acessar os dados, né, aquele formato específico. Isso aqui não, tá, vou passar isso aqui. Ali tem alguns contribuidores que já está totalmente desatualizado. A galera lá na Python Brasil criou vários pull requests. Inclusive, tô devendo revisão para a galera. O Ellison, inclusive, criou a documentação em formato de site, né? Por enquanto, a documentação está aqui só num arquivo README. E daí ele dividiu bonitinho, criou um sitezinho maneiro e tal, coisa que eu não sou muito bom para fazer. Daí eu ainda tenho que aceitar. Tem 13 pull requests lá. Farei isso nos próximos dias. Então, quem tiver interesse, está lá no GitHub, está no PyPI. Isso daqui era, enfim, de recadinhos do Fizzly. O curso de Python, né, no Python Café, curso de Arduino. Perguntas? Eu não sei se eu tenho tempo. Diga. Tenho vários. Vamos lá. Ele interage bem no modo biblioteca com o Jupyter do SciPy? Cara, eu não criei nenhum... Como é que... notebooks com ele? Não, já fiz. Só que ainda não tem implementado direto na biblioteca, porque aqui dentro a gente tem um... Quando eu por exemplo, pego aqui, né, import rows, acho que eu não estou no diretório certo aqui. Deixa eu fazer o seguinte, só para você ver aqui. Slides, rows, Fizzly, data. Import, CSV. Vou pegar esse cara aqui mesmo. Tá.
Então, quando eu importo, esse T é um rows.table, né? É essa classe ali que eu defini. Ainda não tenho os dunder methods para interagir bem com o Jupyter. Mas já tem um pull request lá para isso, ou uma issue que já tem meio que um código lá meio que pronto. Eu só tenho que parar para primeiro revisar os pull requests que já tem para depois fazer isso. E também tem uma coisa muito simples que assim... Às vezes o pessoal não conhece o projeto Jupyter, não sei se você consegue abrir rapidinho tá. um bacaninha. Eu sei que o Deixa eu... Norvig tem os dele lá. Deixa eu ver. Tá. Então, esse daqui, para quem não conhece, é o Jupyter, que é uma evolução do IPython Notebook, que é uma interface que você consegue fazer as coisas que você faz com IPython, mas você consegue mixar texto no meio, fórmulas, e depois você consegue exportar isso para um formato e mandar para a pessoa. Então, por exemplo, tem muita gente que usa para dar aula, tem alguns artigos científicos que são feitos dessa forma, que você consegue... E aí é legal que é interativo, você vai mudando os valores e ele vai rodando de novo e tal. Enfim, então aqui... Olha lá, o interpretador ali, aí a pessoa digita e logo embaixo você já consegue ver os resultados. Isso, você vai vendo o resultado e tal. Então, enfim, é uma... Para quem quer aí usar Python e tal, é uma alternativa bem legal. E ele, na verdade, tem vários kernels, né, para várias linguagens diferentes. Então, você não precisa usar só com Python, se não me engano, atualmente já tem 42 linguagens suportadas. Enfim, é uma coisa legal. Mas o que eu estava falando aqui é o seguinte, ó. Eu consigo fazer, ó, rows.export to HTML, por exemplo, T. E aí... exatamente. Então não é assim... totalmente integrado, mas já... Outra coisa, eu percebi que você tem vários suporte, além de vários formatos, também há vários data sources, né? Você pode pegar coisas direto da web, pode pegar de arquivo, etc. Tem para banco de dados relacional? Ainda não, assim, ainda não oficialmente. Por exemplo. Ainda não oficialmente, mas eu já tenho por exemplo, eu precisava extrair os dados de um MariaDB. E daí eu já criei e eu posso passar lá a URI, né? MySQL, os pontos // e tal, e isso funciona, mas por enquanto só na minha máquina, ainda não está liberado. Você interage bem com HTML, mas já tem muita empresa aí que está fornecendo dados via APIs REST, por exemplo, o que seria bem mais fácil até do que isso aí. Sim. Já posso usar, poderia usar, por exemplo, uma API REST como data source? Então, depende do que ela retorna. Se ela retornar, por exemplo, JSON, você consegue pegar o JSON, entendeu? Mas uma das APIs que tem, elas têm paginação, por exemplo. Fazer um row da paginação seria... Não, ainda isso não tem não. O que acontece? A ideia é trabalhar com esses dados tabulares e eu não quero criar um framework de scraping, né? Então, nesse caso, o ideal talvez seria usar o Scrapy para fazer a paginação e aí você pode pegar o resultado e jogar no rows. Mas na verdade o que eu estava pensando é que o rows pode se tornar um baita de um canivete suíço para análise de dados e data science, assim. Então se você tem a quantidade de formatos que você suporta, a quantidade de data sources que você vai suportar, e a integração que eu fiz com o Jupyter, cara, você consegue fazer qualquer análise de dados vindos de onde quiser que venha. Sim. Uma das coisas que eu quero... Quando você gera a matriz, aquele tipo table lá, ele usa o NumPy para fazer os cálculos? Não. Inclusive essa é uma coisa que eu tenho tentado focar em justamente ter uma API única para você acessar os formatos, mas eu, por exemplo, não quero, eu pelo menos no código da biblioteca eu não quero colocar, por exemplo, coisas estatísticas, porque o Pandas faz isso muito bem e eu não vou refazer o Pandas, sacou? Por mais que não seja pythonico. Tudo é bem valioso, assim, mas o essencial que você está oferecendo para as pessoas é uma interface de tabelas muito rica e muito flexível. Assim. Sim. Uma abstração boa para tabela, entendeu? E aí, só fazendo um link, eu já estou trabalhando num sistema melhor de plugins. Em que, por exemplo, se você quiser criar um plugin para o Postgres, a ideia é que você possa subir lá no PyPI, não precisa nem fazer um pull request para mim, e aí se por acaso instalar com o pip aqui, quando eu der import rows, ele já vai identificar que está instalado o rows Postgres e já vai conseguir usar esse data source também. Então, aí nesse caso, pode ter um rows pandas, pode ter um rows paginator, entendeu? Daí fica aberto para qualquer um criar
Porque a ideia é essa, né? É ter um núcleo muito bem definido, com uma API muito bem definida e ser um quebra-cabeça, né? Você vai encaixando. Mas isso deve... O último é o parser de SQL para executar SQL. Você implementou ele ou você... Não, SQLite. SQLite? SQLite, joga em memória, vai direto. Entendi. Porque tem um plugin de SQLite, então Já não... fez teste pesado? Não, Porque como é memória, né? Pode ser que tenha algumas... Então, Tabela muito grande, assim. pro que eu faço aqui, o que eu tento fazer é o seguinte. Se eu tenho, por exemplo, um arquivo CSV gigante, né? E se eu vou rodar uma consulta SQL nele, o que a biblioteca vai fazer? Vai ler o CSV, identificar as colunas, converter tudo, isso demora um pouco, jogar para o SQLite em memória e depois rodar a consulta lá e pegar o resultado. O que eu faço é usar o rows convert para converter o CSV já para um SQLite e eu rodo as consultas no SQLite como fonte, que ele não tem que fazer esse processo de conversão toda vez. E aí eu tenho alguns SQLites aqui de alguns gigabytes de tamanho que, cara, é muito rápido porque o SQLite já está otimizado para isso. Então eu não preciso ler o arquivo inteiro toda vez. Tá? Arquivo texto é melhor, né? Uhum. Mais SQL, qualquer coisa. Mais alguma? Gente, eu vou encerrar para dar tempo pro... Beleza. Então, pessoal, quem quiser depois tiver alguma dúvida, estarei por aí. Eu fico em Curitiba até dia 3. E quem quiser sair para o WhatsApp também, depois que a gente for tomar uma cerveja, a gente conversa. Uma salva de palmas. Valeu.